Olá, bem-vindos ao canal Gosto de Ensinar. Hoje estamos aqui para falar de intervalos de confiança para a proporção. Começamos por apresentar aqui a fórmula do intervalo de confiança para a proporção, em que a fórmula dada para o intervalo de confiança é P chapéu menos Z vezes a raiz quadrada de P chapéu vezes, abre parênteses, 1 menos P chapéu, fechou parênteses, a dividir por N, até P chapéu mais Z vezes a raiz quadrada de P chapéu vezes, abre parênteses, 1 menos P chapéu, fecha parênteses, a dividir por N. O P chapéu é a nossa proporção amostral, o Z é o valor crítico que vemos na tabela normal e o N é a dimensão da amostra. Para o nível de confiança de 90%, 95% e 99%, os valores críticos são 1,645, 1,960 e 2,576. Estes são os três valores críticos mais usuais que existem. A nossa margem de erro será Z vezes a raiz quadrada de P chapéu vezes 1 menos P de chapéu a dividir por N. E reparem bem que, mais uma vez, é a margem de erro. Ou seja, isto significa que este intervalo de confiança é centrado em torno da nossa proporção amostral, que é este pezinho que está aqui. Ok? Então vamos passar a aplicar. Primeiro, vamos aplicar no exercício do exame de 2023 da primeira fase. Ora bem, temos aqui o nosso exercício que diz: ao longo dos anos tem-se registado uma elevada afluência à festa da freguesia. Para estimar a proporção de visitantes que visitaram a festa da freguesia pela primeira vez em 2022, realizou-se um estudo. Para esse estudo recorreu-se a uma amostra aleatória de visitantes da festa em 2022. A cada visitante foi perguntado se era a primeira vez que visitava a festa ou se já o fizera antes. A estes últimos foi pedido que indicassem o número de anos distintos em que haviam visitado a festa, incluindo o ano em que o estudo se realiza. Ora bem, no gráfico seguinte apresentam-se os resultados obtidos. E temos aqui um gráfico circular em que temos que 90% foram a primeira vez, 420 a segunda, 210 foram pela terceira vez e 180 uma quarta vez junto a estas festas. O que é que nós querem? Querem que determinemos o intervalo de confiança a 90% para a proporção de visitantes da festa, ou seja, proporção. E que visitaram pela primeira vez. A primeira vez, atenção, os que me interessam, a primeira vez são estes 90 que estão aqui. E calcular o intervalo de confiança arredondado às centésimas. Bem, primeiro, dimensão amostral. Quantas pessoas foram entrevistadas? Temos que somar os valores todos que estão aqui, o resultado é 900. A proporção amostral das pessoas que foram pela primeira vez, número de casos favoráveis 90, a dividir por o número de casos possíveis, 900, 0,1. Ok. E o nosso valor crítico a 90% de confiança. 90% de confiança, o Z crítico é 1,645. Vamos resolver. Tenho os nossos três valores, tenho aqui a fórmula, vou substituir os três valores na fórmula do intervalo de confiança. Fica com 0,1 menos 1,645 vezes a raiz quadrada de 0,1 vezes 1 menos 0,1 dá 0,9. Tudo isto a dividir por 900 até 0,1 mais 1,645 vezes a raiz quadrada de 0,1 vezes 0,9, tudo isso a dividir por 900. Fazendo os cálculos, dá 0,0308355 e 0,11645. Como nós queremos arredondado às centésimas, então fica 0,08 e aqui dá 0,12. Reparem bem, 0,11, 6. O 6 é maior ou igual que 5, então temos que arredondar para cima. E este é o intervalo de confiança pedido. O segundo problema é um bocadinho mais elaborado. É um bocadinho diferente. Este é do exame de 2024 da segunda fase.
E reparem bem, primeiro, o enunciado é grande, vamos lê-lo com calma. Diz que a sala de fuga de um jogo que uma equipa, fechada numa sala ou conjunto de salas, tem que resolver desafios no intervalo de tempo limitado para conseguir concluir. Ou seja, isso é o jogo da sala de fuga. Para ter sucesso e resolver os desafios é necessário recorrer a diversas competências e apelar ao raciocínio lógico e à intuição. Durante um determinado período de tempo, realizou-se uma campanha publicitária para divulgar 4 jogos de sala de fuga, o A, o B, o C e o D. Após a campanha, com o intuito de saber qual era o preferido, foi selecionado ao caso um conjunto de 900 pessoas, dentre as que manifestaram intenção de participar num dos jogos da sala de fuga, divulgados na campanha publicitária. Questionados sobre o jogo de sala de fuga preferido, cada uma dessas pessoas indicou A, B, C ou D. Na tabela seguinte estão registadas as respostas obtidas. A amplitude de um intervalo de confiança para a proporção populacional relativa às pessoas que preferem o jogo da sala de fuga C, face ao número total de pessoas que têm a intenção de participar num dos jogos da sala de fuga divulgados na campanha publicitária é. Aqui temos que perceber uma coisa. A amplitude do intervalo de confiança. A amplitude do intervalo de confiança é este valor. Ok? Eles aqui são um bocadinho diferentes. E o que é que eles querem? Querem que a gente identifique o nível de confiança desse intervalo. E temos que ainda apresentar uma coisa. Na nossa resposta temos que apresentar o valor da proporção amostral. Bem, vamos tentar perceber uma coisa. Onde é que está a informação importante? A informação importante está aqui. 900 pessoas. Se eu somar estes 4 valores, dá 900. Quero um intervalo de confiança para a proporção de quem prefere a sala de fuga C. Ou seja, a proporção será estes 324, que é o número de casos favoráveis, a dividir pelo meu 900, que é a minha dimensão amostral. E tem aqui a amplitude amostral. Vamos resolver isto. Objetivo: identificar o nível de confiança. Dimensão da amostra 900, proporção 324 dividido por 900 dá 0,36. A fórmula do intervalo de confiança. E agora reparem bem o seguinte. A amplitude do intervalo é 0,6272. Ou seja, a diferença entre o valor da direita e o valor da esquerda é 0,6272. Vamos resolver que diferenças são estas. Como é que a gente pode fazer isto? Bem, o valor da direita é este que está aqui, menos, e aqui, atenção, coloquem um parênteses para meter o valor da esquerda. Porquê? Porque este parênteses aqui vai ser fundamental. Porque ao ter o parênteses aqui, este menos fica menos P, este menos Z vai ficar mais. Ou seja, isto vai ser igual a quê? A P mais Z vezes a raiz quadrada deste valor que está aqui, menos P mais Z vezes a raiz quadrada deste valor que está aqui. Este é positivo, este é negativo, podemos cortar os dois. Ou seja, temos Z vezes a raiz quadrada de P vezes 1 menos P a dividir por N, mais a mesma coisa. Quantas vezes é que estão aqui? Temos 2 vezes isto. Ou seja, o que é que o meu exercício me está a dizer? Que está-me a dizer que 2 vezes esta fórmula que está aqui é 0,06272. Tenho estes dois valores, o N, tenho a minha proporção amostral, vou substituir aqui e vou dizer que isso é igual a 0,06272. Ou seja, eu agora quero isolar o Z. 2 vezes Z vezes a raiz quadrada deste valor que está aqui. Bem, se está a multiplicar deste lado, quando passa para o lado direito da igualdade, vai passar a dividir. Ou seja, o nosso Z é equivalente a dizer que o nosso Z é igual a 0,6272, tudo isto a dividir por 2 vezes a raiz quadrada de 0,36 vezes 0,64
a dividir por 900. Fazendo isto na minha calculadora, vem que o Z é aproximadamente 1,96. E como nós sabemos, o nível de confiança associado ao valor crítico 1,96 é o de 95%. Ou seja, o intervalo anterior tem um nível de confiança de 95%. E está resolvido o meu exercício. E é tudo por hoje. Espero que deixem aquele gosto. Não se esqueçam de subscrever, partilhar e comentar. Adeus, até uma próxima.